Salve, salve família! Começando com vocês mais um Os Podcast, o seu podcast da Arte Suave. Eu sou Anderson Lupe. E eu sou o Guilherme Lupe. E hoje, Guizeira, pelo amor de Deus, quem é o convidado? Hoje estamos com um convidado maravilhoso. O cara é simplesmente campeão pan-americano, campeão sul-americano, campeão mundial de jiu-jitsu. Tem uma história maravilhosa. Vai contar um pouco do Para-Jiu-Jitsu e do projeto dele também, que ajuda muitas pessoas, né? Estamos falando de Rodrigo Matoso. Uma salva de palmas pro Rodrigão. Aê! Isso aí, gente. Tô aí um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A gente que agradece, Rodrigão. E é isso, vamos embora aí nesse podcast. Rodrigão, vamos pelo começo. Antes de você entrar na jornada do jiu-jitsu, conta um pouco da sua história de vida, conta para as pessoas saberem quem é o Rodrigão. Quem é o Rodrigão? Bora. Eu nasci com uma deficiência, né? Então eu acho que isso foi um divisor de águas na minha vida. E lógico, quando você nasce e vê que você é diferente das outras pessoas, isso, querendo ou não, é uma coisa que, primeiro, que você não entende, né? Até para explicar para vocês, eu tive paralisia cerebral e má formação. A minha mãe, ela era uma pessoa maravilhosa, porém, ela tinha um problema com o alcoolismo. E minha gravidez, normalmente quando a pessoa, estou grávida, toma sulfato ferroso, faz toda uma preparação para receber um bebê, sim, né? Sim. E a minha preparação foi álcool e alguns remédios, né? Que ela tomava e causavam convulsões nela. Cada convulsão faltava oxigênio para mim e aí foi gerando a paralisia cerebral. Foi até um pouco diferente da comum, porque a minha foi intrauterina, né? Uhum. Agora, eu não sei dizer se foi uma gravidez totalmente baseada no alcoolismo, não sei, mas eu sei que atrapalhou bastante minha formação. Eu nasci com deficiência nos 4 membros, eu tenho deficiência nas 2 mãos, no ombro, nas pernas, eu tive pé torto congênito, tenho 2 cirurgias nessa perna direita e uma nessa esquerda. Então, eu sou uma criança que começou a andar com uns 3, 4 anos. E à tarde, né? Eu fui uma criança que... Mas, assim, apesar de toda essa problemática, eu tive... Meu pai, ele era médico e também uma pessoa guerreira, sempre brigou para ficar comigo e sempre buscou, assim, o melhor que a medicina tinha para cuidar de mim, né? E ele também conheceu uma segunda esposa, Pérola, que cuidou de mim assim como o filho dela. Simplesmente como filho dela. Às vezes eu penso até que mais que os próprios filhos dela. Porque eu tenho mais 2 irmãos por parte de pai e tenho 2 irmãs por parte de mãe, que uma mora no Rio de Janeiro e a outra, se eu não me engano, está em Anápolis. Elas não tiveram nenhum tipo de deficiência, as 2 irmãs por parte de mãe. Então, a minha irmã mais nova, Aninha, não é mais nova, seria a do meio, né? Sim. Não, é a mais nova, por parte de mãe é minha irmã mais nova. Ela tem, assim, uma coisinha bem light, assim. Por exemplo, o punho dela é que nem o meu, não vai até o final, sabe? Só que a mão dela abre. E a mesma coisa, sua mãe também bebia no período de gravidez da... Então, eu não... Você acha que realmente foi isso? Então, eu acho que sim, porque ela faleceu cedo, ela faleceu com 36 anos, mais ou menos, e esse rosa grau 4, ela derreteu o fígado dela, praticamente. Puta merda. E assim, minha mãe, eu lembro dela, ela era uma pessoa alegre, ela era legal pra caramba, eu tenho várias lembranças boas, assim, com ela, vivência, né? assim, ela era carinhosa, ela era assim pra frente e tal. Só que ela tinha esse problema com o alcoolismo, né? E seu pai tava com ela nesse período? Que seu pai sendo médico... Então, aí é que tá. O meu pai... Não conversa muito, né? Então, não é nem que não conversa. O meu pai também não era fluxígeno, não. Meu pai, ele bebia um pouco, mas... Meu pai, assim, ele sempre foi um cara, assim... trabalhador, responsável, top, sabe? Meu pai foi sempre tudo de bom, mas meu pai bebia bastante também.
E aí o que aconteceu? Desde que nasci, quem cuidou de mim foi meu pai. A minha mãe, inclusive o juiz, quando teve a separação, ele deu minha guarda, para o meu pai, que ele tinha mais condição de cuidar, entendeu? E que é uma coisa bem difícil, que normalmente quem fica com a criança é sempre a mãe. É muito raro acontecer. E isso ainda eu tô falando de 40 anos atrás, né? 42 anos atrás, que era uma visão ainda mais, né? E meu pai em São Paulo, minha mãe em Petrópolis, Rio de Janeiro. Então tinha também essa distância aí, quase 600 quilômetros, né? 500 quilômetros de distância. Então eu via minha mãe nas férias e sempre fiquei com meu pai, com a minha madrasta, mãe, Pérola, que sempre cuidou de mim, entendeu? Então eu tive tudo que você pode imaginar de fisioterapia, fono, pedagogia. Eu lembro muito que eu fazia muito terapia, esses ludoterapia. Sim, para desenvolver coordenação motora fina. Como foi todo esse processo? Como você se portou nesse processo de adaptação, da fisioterapia, das cirurgias também naquele momento? Então, o que eu lembro é de gesso, e eu lembro da serra que vinha cortando gesso, sabe? Aquela serrinha quando você vai? Sim. E eu morria de medo, eu falei, vai cortar meu pé, sabe assim? Eu tinha medo disso, eu lembro. Uhum. E eu lembro também que eu usava aquela botinha ortopédica, eu odiava aquela bota e não queria usar aquilo de jeito nenhum. Mas eu lembro também que eu sempre fui muito assim, pra frente, sabe? Assim, fui muito... Eu gostava sempre gostei de viver, então eu sempre não tinha muita dificuldade de fazer amizade, não tinha dificuldade para me enturmar, mas ao mesmo tempo eu sofria o peso da pessoa com deficiência, né? De olhares diferentes, de gente te apontando, de... Tratamento diferente, né? Tratamento diferente. E como que ficava seu psicológico, sua confiança, né? Dos olhares, né? Então, no esporte, eu apesar de toda a minha deficiência, a minha mobilidade, a minha coordenação sempre foram muito boas. Então eu jogava bola bem. O que eu não conseguia, tipo, era jogar basquete, por causa que a minha mão não abre direito, ou handball, ou vôlei, e até hoje não é a minha especialidade. Mas de resto, futebol eu era bom, andar de patins, eu andava bem pra caramba. Então tinha coisas assim que eu me sobressaía. Então eu fazia amizade, não era o último a ser escolhido. Então, assim, eu tinha um lado que se enturmava bem e tinha, assim, aquele primeiro impacto. Isso até hoje acontece. Outro dia eu tava com perninha, a gente foi numa academia e o cara que me recebeu, ele olhou para mim assim e julgou, falou assim, que ele tem algum problema. E, na verdade, a paralisia é um problema cognitivo. Eu tive paralisia cerebral, né? Então, é um problema cognitivo físico, né? Só que, graças a Deus, a minha parte cognitiva, eu não tive aqueles tremores. A sua parte motora é boa, muito né? Boa. Muito boa. Então, eu lembro que eu ainda tenho também espasticidade. Mas você melhorou ou sempre foi boa? Você acha que todo o tratamento que você fez você melhorar a sua parte motora? Eu melhorei, mas a minha coordenação sempre foi boa. O que eu tenho até às vezes é de minha mão fechar, assim, sabe? Ainda mais depois, por exemplo, de uma luta, nossa, que é pesado para mim. Mas voltando também, eu também tive bastante psicólogo, psicopedagogo. Então eu trabalhava bastante isso, mas para mim era muito difícil, porque eu falava, pô, eu faço tudo que todo mundo faz, por que comigo, né? E a gente tá falando de quantos anos o Rodrigão tinha na época? Você era uma criança, era já um pré-adolescente? Então, é a vida inteira. Que nem, por exemplo, eu trabalhava num profissional, entendeu? Eu trabalhei no banco. Entrei no banco, 6 meses eu tirei CPA 10. CPA 10 é pra você ser gerente. Sim.
E não é todo. Tem gente que vai, faz 15 vezes a prova e não passa no diabo dessa CPA 10, faz 8, não sei o que e tal. Eu fui lá, passei de primeira, eu vendia bem. Os caras me chamaram lá dentro e falou que eu não poderia ser promovido porque eu era deficiente, que só tinha vaga para você possa ajudar ou então para você ser caixa, entendeu? Ou seja, mano, existe então, um preconceito aí. A vida inteira tem um preconceito, tem o preconceito. É um preconceito velado, né? Ele disfarça como se não tivesse oportunidade. Então ele acaba disfarçando para falar que não é preconceito, né? Então isso, se você ficar olhando assim só por esse lado, e eu acho que isso é Anderson, né? Anderson. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo, com deficiência ou sem deficiência, é que a gente não consegue mensurar. E o que eu fiz, o que eu aprendi a fazer, porque eu sofri muito com isso, cara. Nossa, eu sofri muito com isso. Chegou um tempo que o que mais me pegava na parte da adolescência jovem, vai, 16, 18. O adolescente é cruel, né? Então, e aí o que pegava? Eu ia pras baladas e eu gostava muito do forró. Minha coordenação é boa, eu dançava forró, Deus forró bem. E aí, lá no escurinho, não sei o que, eu dançando com as mulheres, pegava as mulheres. Quando elas paravam, olhavam, via que eu tinha uma deficiência, que eu não tava bêbado, que eu não tava não sei o quê, não tinha mais, sabe assim? A menina deixava pra lá, falou, não, deficiente. Sabe assim? Tô falando isso aí, eu tô com 42 anos, eu tô falando isso há 20 anos atrás, entendeu? Hoje a gente está vivendo uma era onde a discriminação caiu bastante, né? Foi uma coisa assim. Tem muito mais informação hoje, batem muito mais na tecla, né? Também com a questão de lei de cotas, com questão de as Paralimpíadas, a pessoa com deficiência começou a ganhar visibilidade. Então a pessoa com deficiência, antigamente ela ficava em casa escondida, era uma coisa assim. Deu oportunidade para produzir, para se mostrar, para gerar valor no mundo, né, mano? Sim, então hoje são outras coisas, mas naquele tempo, eu lembro que eu tinha uma vergonha de pensar em sentar no banco azul de pessoa com deficiência, sabe? Eu sofri muito com esse negócio, a aceitação. É isso que eu ia falar, da sua aceitação. Mas eu entro até nessa parte que você falou das mulheres. Aí é uma pergunta até um pouco mais forte. Será mesmo que elas tinham preconceito? Ou será que na hora a sua aceitação que te pegou? Porque assim, se existia um preconceito, elas nem ficariam. Ainda mais mulher. Tipo, que mede de cabo a rabo, analisa você e ficou. Então, a impressão que ficava era essa, entendeu? A impressão que eu tinha era essa, entendeu? Mas também pode ser isso aí também, da minha aceitação. Da sua aceitação. A gente coloca barreiras e fecha ali um diagnóstico. As nossas barreiras psicológicas. Pode ser, mas a impressão que eu sentia era essa. Porque, e era engraçado que os meus amigos, eles vinham em mim e falavam, Rodrigo, o que você fala? O que você faz se você consegue? Então. Porque eu ia pras baladas e eu pegava as meninas e os caras bonitão não pegavam as meninas, entendeu? Você tá vendo? E vinha, e eles vinham e falavam, Matoso, o que você fala? Eu lembro que eu andava muito com o pessoal eu entrei no colégio Inácio. Eu era meio, como é que fala? Não, playboy eu sempre fui. Meu pai era médico, né? Eu sempre... eu não era riquinho, mas era, sabe, tinha uma boa condição, uma condição legal, né? Uma condição legalzinha e tal. Só que eu era meio revoltadão, sabe assim? E aí eu comecei com essa mania de ser revoltadão, repetir ano, sabe assim? Aí acabei fazendo meu colegial em... como é que não é vestibular, como é que fala? Supletivo? Supletivo. E fui parar no supletivo. E aí eu fiz umas amizades que eu tenho até hoje. Inclusive é o pessoal, o Rodrigo Leite do box, tem você sabe o Lucas Leite da Checkmate? Tá lá na... Meu amigo, a nossa adolescência foi junto. Caraca, que legal. Sério, Lucas Leite. A gente saía junto, dormia na casa dele, dormia na minha casa, a gente ia viajar. Farol da Santa Marta,
Nossa, viajei bastante com esses meninos. Legal. E... Olha, já me perdi no pensamento. Não, você estava falando da aceitação, aí que você foi que você começou a andar com os meninos, você era meio playboy, tinha uma boa condição, que foi uma fase de revoltado, que você acabou fazendo supletivo e conheceu eles, os meninos. E aí eu conheci eles e fiz também uma amizade E aí era isso, que nem, por exemplo, a gente saía, eu pegava as meninas e depois acabava não dando uma continuidade. E a impressão que eu tinha era por conta de mim, mas é que eu não me aceitava. Então, eu acho que talvez fosse tô de fora analisando, mas eu acho que foi aceitação, porque ainda mais mulher, né? Mulher tem uma percepção espacial e visual muito, muito melhor do que a nossa. O homem precisa encarar. A mulher, ela só dá uma olhadinha mano, do canto de olho, ela já te mapeou inteira. Um serzinho da hora, né? Tem outra... Por isso que levei uma pra casa. por isso que eu perguntei se é aceitação, porque todos nós, independente, cada um tem uma batalha interna, né? Ninguém sabe a dor do outro. Então, às vezes, a gente projeta as nossas dores, às vezes, na pessoa que tá, e muitas vezes não é. Lógico, tem muito preconceito, não tô tirando isso, mas também tem esse lado da nossa aceitação. É uma questão que pegou muito. Na minha... Falar aí adolescência, para adulto, pegou muito. E também você viu que também na questão de trabalho também, que foi quando eu estava terminando assim de passar por essa fase, começar a aceitação, porque quando veio a lei de cotas, aí eu falei, caraca, mano, então eu posso trabalhar e tal. E aí eu gostei dessa parada de trabalhar, porque eu não olhava assim para frente, eu não via muito perspectiva de um trabalho, de uma coisa assim, sabe? Eu não olhava e eu não conseguia ver. Eu achava que não tinha um espaço para mim. Meu jeito de ver o mundo. De enxergar o mundo. Era até aí, né? E nesse meio tempo, dentro de tudo isso aí, eu também já tinha feito judô, né? De criança, eu tenho foto de criança lutando judô. Fui até a faixa amarela do judô. E eu vejo também essa falta de aceitação até me atrapalhando no esporte, né? Porque eu olhava muito para as outras pessoas e eu me comparava, né? Falou, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho essa deficiência, sabe assim? Eu mesmo me colocava barreiras. E hoje a gente está exatamente nessa era, né? Todo mundo se comparando porque todo mundo olha para a rede social, a gente não olha quem está atrás, a gente só olha quem está na frente. E você nunca atinge, né? Porque eu olho o cara que é mais forte que eu sempre vou olhar o cara que é mais bonito, ou o cara que tem mais dinheiro. Então, hoje a gente vive a era de todo mundo buscar uma aceitação de si mesmo. De si mesmo. E aí foi uma coisa que começou a melhorar tudo, essa conversa, foi quando eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar no escritório. Lá eu conheci um pessoal que era da Igreja Quadrangular. E aí eu comecei a olhar o pessoal assim e falar, pô, esse pessoal é da hora. Na Igreja Quadrangular. Daí inclusive é a igreja onde eu tenho projeto social. Você tem projeto social. Onde eu comecei. A minha chefe... Isso faz quantos anos, Rodrigão? Aí a gente tá falando aí de 2006, né? E você sempre trabalhou nos bancos mesmo? Então, eu primeiro entrei num escritório de advocacia. Uhum. Agora, antes de tudo isso também, eu aprendi a fazer massagem. Comecei uma faculdade de fisioterapia, né, nesse período aí. E fui nessa faculdade de fisioterapia fazendo massagem e trabalhando no escritório de advocacia, né? E aí, no escritório de advocacia, eu conheci... dentro da igreja, minha esposa, onde eu casei, a Andresa. E nesse meio tempo de casado, né, começando a bancar a sua vida e tal, apareceu a oportunidade de eu ir trabalhar num banco. E assim, eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Sabe assim, com bônus, com não sei o quê. Eu falei, demorou, é agora. Entrei no banco e aí mudei, que até então eu estava fazendo fisioterapia, né? E parei com a fisioterapia e comecei a trabalhar no banco. E aí eu vi, então agora eu tenho que fazer alguma coisa administrativa, vou ficar aqui. Aí fui lá, fiz recursos humanos, depois mais para frente também me especializei, eu fiz psicologia organizacional.
E fiz o CPA 10, né? E comecei a trabalhar no banco. Fui caixa, trabalhei 5 anos num banco. Depois saí porque eu tinha pavor de ficar no caixa. Imagina, a minha experiência era massagem e escritório. Bem tranquilo, né? Eu nem sabia o que era dinheiro, mexia com dinheiro. Trabalhei lá, os caras jogavam 80 mil, conta aí, bum, pra você jogar. E vinha os caras aplicar golpe, nota falsa, não sei o quê, querendo te roubar, sabe assim? Uhum. Eu já sou tonto hoje, imagina há tantos anos atrás. Eu paguei umas diferenças lá, falei, não quero mais trabalhar no caixa de jeito nenhum. Nossa, você pagava a diferença? Rapaz, e paga até hoje. Quem trabalha no caixa, você acha que não errou? Dane Tá de sacanagem. Eu tenho TDAH, mano. Eu não ia pagar a diferença ia todo pagar dia, todo dia, ia ser ia ruim, pagar velho. todo dia. É louco. No final, nos meus últimos 2 anos de banco, eu tava profissa, não dava mais diferença. Aprendi na porrada. Eu não Mas sabia, os outros 3 tava pagando ainda, né? Não, eu fiquei bom, cara. Juros, compostos, fazia as contas rapidão, arrebentava. Os caras largavam a agência na minha mão. Caixa, mandava ver um atrás do Rodrigão, outro. dá um recado pra galera aí pra pegar leve. Às vezes as pessoas vão estressadas e desconta tudo aí no caixa do banco. Desconta. Ó, mano, quando os caras erram, descontão deles, mano. Desconta deles. Vai de boa lá, pessoal. Vai de boa. O dinheiro da boca do caixa, velho. Então, e aí foi um aprendizado, cara. Foi um aprendizado. E aí logo veio essa porrada que eu tomei, porque eu falei, então agora eu vou ser gerente, eu vou dominar o mundo. Vendia bem, sabe assim? Depois você fez a CPA 10, né? Fiz CPA 10. Com 6 meses de banco eu já fiz CPA 10, passei de primeira, eu falei, eu quero ser gerente. Não, eu não quero mais trabalhar no caixa, quero ser gerente. E não vinha. E eu me colocava, sabe assim? Tudo que era vaga eu me inscrevia, e não vinha. Eu falei, por que não vem? O que tá acontecendo, né? Aí eu via as meninas que chegava pra ficar no caixa, trabalhava 1 ano, 6 meses, promovida. Não sei o que, 1 ano, sou promovido. Eu vou ficar aqui pra sempre? O que tá acontecendo? Eu sou o que mais vende, eu tenho CPA 10 e não saio daqui, o que tá acontecendo? Aí eu fui ver, os caras me chamaram pra falar isso. Então ali, cara, foi um soco. Nossa, eu caí. Deve ter sido um sentimento desagradável. Fui lá pro inferno. E você não chegou a ser gerente, não conseguiu ser gerente? No primeiro banco, não. No primeiro, não. E aí eu fui bater na porta do segundo, né? Eu falei, mano, então aqui não vai rolar, então eu vou embora, vou sair daqui, né? E aí bati na porta, deu 2 meses, mandando currículo, já fui chamado no outro banco. Aí lá... Ah, que legal. Lá eu fui, mas não era nem para ser gerente, era para ser agente comercial. Mas depois desse soco que eu tomei, eu já fui pro outro banco sem esse sentimento de querer ser promovido ou sei lá o que, sabe? Aí eu já tava com o pensamento, só quero trabalhar e ganhar, sabe assim, meu lugar ao sol. E no meio tempo desses dois empregos e tal, apareceu a oportunidade de fazer um projeto social lá na minha igreja de jiu-jitsu, né? Nesse tempo, eu estava treinando lá na G13 com o Celso Brito. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É um cara legal de lá. G13 já. Ele ainda não. E aí peguei minha faixa azul em 2003. Olha pra você ver. 2013. Peguei minha faixa azul com o Celso Brito, lá no Roberto Godoy, treinando lá na Matriz mesmo? Não, lá na Zona Leste. Aham. Tinha uma academia ali na Amador, que hoje virou Swift. Amador Bueno? Não, Alvim, né? Arthur Alvim, né? Não, Amador Bueno da Veiga. Amadorzão. Tá. Penha, né? Penha. É, perto ali da Penha. Perto mais do Guilhermino Esperança, vai. O metrô mais próximo ali. Peguei minha faixa azul, né? Treinei um pouco mais. Aí eu acabei parando para terminar a questão de faculdade, questão, né, de... Eu também tive uma hernia umbilical. Tive uma hérnia e tive outro filho, né? O Benício. Aí a minha esposa engravidou do meu segundo filho. E aí eu dei uma parada no Gil. E aí foi mais ou menos 2017. Eu também lutei um pouquinho lá no Ryan Gracie, lá pro lado da Zona Sul. Só que não foi uma experiência assim muito... Foi um treino aí que eu fiz, fiquei mais ou menos 1 ano treinando e tal, mas não foi uma coisa assim muito... Agregador. Com afinco, não foi uma lembrança. Seu primeiro contato com jiu-jitsu foi pela raia mesmo. Como foi essa busca, assim, de procurar o jiu-jitsu ou de ele ser apresentado na sua vida? Conta pra gente como que foi esse momento. Lá no supletivo que eu fiz lá atrás,
tinha o Lucas Leite e o Rodrigo Leite. O Rodrigo do boxe e o Lucas sempre foi do jiu-jitsu, né? E como eles eram meus melhores amigos, eu acabava flutuando de um mundo para o outro. A gente brincava de boxe, brincava de jiu-jitsu e tal. E aí eu morava na época lá na Cancioneiro, perto da Cancioneiro Popular. E aí eu fiz um treino lá quando eu fiz a fisioterapia. Lembra que eu falei fisioterapia e tal? Eu treinei um pouco lá no Macaco, Jorge Patino, Cancioneiro Popular. Aí treinei um pouco lá com o Macaco, com o próprio Flávio Macaco. Bering, com o próprio Macaco, Bering cara. também. Flávio Bering. Eu postei um stories meus que eu falei, essa é das antigas mesmo, faixa branca lá com o Flávio Bering. E aí treinei um pouquinho lá com eles, e aí depois acabei lá vim pra Zona Leste, fui morar lá, não, vou procurar um Gil aqui pra mim e tal, e gostei. E o jiu-jitsu eu sempre gostei porque é um lugar que parece assim, eu não sei até hoje, cara, que nem, por exemplo, eu saio com uma dor no joelho, mas a hora que eu entro no tatame, parece que cura tudo, né? A hora que você vai lutar, acabou o problema, acabou a dor no joelho, acabou, é aquele seu momento ali que você tá ali, e parece uma mágica, né? Eu não sei explicar o que acontece. Dá um reset na mente, dá né? um reset. Você esquece tudo, realmente, né? E ali, quando você tá no tatame, eu não tenho mais deficiência. Então ali, para a dor do... Toda a dor que eu tinha, todas as brigas e todas as loucuras na minha cabeça, ali para tudo. E ali é aquele seu momento que você luta, e você apanha, você bate, e não interessa qual que é o resultado, o importante é que aquilo ali faz bem. Eu não sei explicar o que é, mas acho que todo mundo que faz jiu-jitsu entende isso, né? Nossa, sempre, com certeza, sem dúvida. Então, naquele momento ali, para tudo, né? Então, o que não pode faltar na minha vida é isso. É o jiu-jitsu. Essa endorfina do jiu-jitsu, né? E aí, desde então, foi indo. E aí apareceu a oportunidade de a gente abrir um projeto social lá na minha igreja. A gente tinha um pastor lá que muito aberto, né? E o jiu-jitsu, apesar de ser uma luta e tal, ele tem muita disciplina, tem muita hierarquia, tem conduta, tudo. Tem muita coisa. Tem muita disciplinar, coisa. né? Então, e dentro de uma igreja, eu acho assim algo que é um casamento perfeito. Eu acho que é um casamento perfeito. O que a gente aprende na igreja e o jiu-jitsu. Eu acho que eles se casam assim, fazem um casamento perfeito para falar com as crianças, para falar com os adultos, para falar com pessoas com deficiência, para falar com pessoas sem deficiência. Então, viramos aquele projeto, e lá foi o que eu me tornei o que eu sou hoje, né? Eu tive contato aí com diversos... Lá já teve Gigo, lá já teve Bonsai, mestres, né? Mestres que passaram lá. Bandeiras de Gil que passaram Bandeiras que passaram lá, já teve G13, e agora a gente tá com Carturan, CRTN Barbosa, que, fantástico, né? E aí eu fui aprendendo, de repente por trabalhar com pessoas com deficiência e ter mais esse contato, né? Quando veio a Lei de Cotas, eu comecei a ter mais contato com pessoas com deficiência. E isso foi muito positivo para mim, que eu comecei e falei, não, peraí, né? Eu não tô mais sozinho, tô vendo outras pessoas com deficiência, isso foi ótimo para mim. E no meio de tudo isso, o projeto começou a cair em cima de mim, porque os mestres iam embora e o negócio ficava sozinho. E eu não queria que aquilo parasse. Então eu acabei começando a assumir aquilo, né? Sem querer, eu comecei a assumir. E aí fui assumindo, e hoje eu sou líder lá, né, do projeto social da parte da igreja, né? E acabei me tornando também professor, porque não tinha ninguém, e aí eu ia ensinando e brigando para aquilo nunca acabar, né? E assim foi, passou pela pandemia e tá aí até hoje. E aí, que legal. Eu conheci o Perninha, né? Eu ia receber uma pessoa com deficiência lá no projeto, uma menina amputada. Eu falei, como é que eu vou ensinar uma menina dessa? Assim, eu adorei a ideia, eu sempre adorei a ideia de receber as pessoas. Quanto mais gente lá, uma coisa que me alegra muito é incluir as pessoas, receber as pessoas, porque eu sei o quanto foi difícil para mim ser incluído. Então, eu tenho isso como uma ferramenta muito especial. Não é só o jiu-jitsu. Sei lá, para mim é um remédio. Onde me cura é lá. Caraca, forte. Mano. Aonde me cura é lá. Então, assim, o jiu-jitsu é uma coisa assim que
que mudou minha vida foi o jiu-jitsu. Foi onde eu vi um sentido na minha vida. Eu vi Rodrigo, você não é só aquelas pessoas que ficam te apontando e você não é só aquele cara que não serve para o banco porque você tem uma deficiência. Você realmente tem algum sentido. Então, aquilo, como me transformou, eu falei, vai transformar. E é o que eu vejo transformando, ainda mais agora que eu conheci o Para-Jiu-Jitsu, né? Conheci em 2022. Né? E aí você vai vendo o que o Jiu-Jitsu vem fazendo na vida das pessoas. É incrível, uma coisa, né? de louco, né? Até mesmo na nossa vida. Tudo isso que a gente construiu aqui, tudo por conta que o Jiu-Jitsu nos proporcionou, né? Falando até nisso, Rodrigão, você comentou com a gente que você retornou fazer jiu-jitsu, né? Depois do seu segundo filho, né? Uhum. E por que desse interesse do retorno do jiu-jitsu, como você falou que sempre se sentiu bem? Conta pra gente por que você resolveu retornar pro jiu-jitsu. Então, porque o jiu-jitsu é a única... Jiu-jitsu, assim, né? Sempre, desculpa te interromper, você sempre teve isso dentro de você, até mesmo lá no começo, quando você começou lá de menor, no começo seu do jiu-jitsu mesmo, você sempre teve esse encontro com o tatame mesmo, né? De você se sentir bem, de você se sentir incluso dentro do tatame. Desde sempre você tinha isso com você? Sim, o jiu-jitsu, ele mostrou pra mim... Ele mostrou pra mim que eu posso também. Quando você tá no tatame, se eu te der um armlock encaixado, você não vai bater? Com certeza. Ou você vai falar, não, ele tem deficiência, eu não vou bater. O meu você armlock... vai arrancar meu braço. Ué. É isso que eu tô falando. O meu armlock, ele quebra tanto quanto uma pessoa sem deficiência. Isso aí não interessa. Então... ali, dentro do tatame, para tudo. É isso que eu tô te falando. Mas... o que me dá... É o que me dá equilíbrio na minha vida. Já rolou isso também no tatame? Você ir rolar com o cara, você sentir que o cara olhou, deu uma menosprezada. Isso acontece. Aí você vai lá, você dá aquela forçadinha e o cara, opa. Se eu não bater, ele vai levar meu braço pra casa. Exatamente o que você falou. Opa. Então, o jiu-jitsu é isso. Eu normalmente, quando eu chego nos lugares, a pessoa não me conhece, eu sinto assim que a pessoa dá uma menosprezada, né? E aí a hora que eu começo a falar, a pessoa fala, opa, peraí, né? Percebe quem eu sou de verdade. E no tatame é igual, né? Então, essa sensação de falar, opa, sabe? Isso... é esse opa aí que fez essa transformação, entendeu? Falou, caramba, aqui eu sou igual, né? E aí tudo começou a fazer mais sentido depois que eu conheci o Perninha, que eu fui começar a competir dentro do Para-Jiu-Jitsu, né? E também fazendo as vivências, né? Que a gente vai e fala como é receber uma pessoa com deficiência. Você começa a se deparar com pessoas com as deficiências mais diversas. Você vê uma pessoa... Uma das coisas que mais me emocionou, a gente foi fazer uma vivência, né? E a gente estava falando, conversando e fazendo a vivência, né? E aí o professor Luiz, ele é um faixa preta, ele levantou a mão assim, né? E aí a gente falou, fala Luiz, você vai falar, né? Achando que ele ia falar alguma coisa de golpes e tal. E aí ele falou, alguém me ajuda a ir no banheiro? E você percebe que tem pessoas que é uma dificuldade às vezes tomar um banho, entendeu? E no banheiro. São coisas que ele tá ali no dia a dia dele e ele passa por tudo isso e ainda tá lá, querendo vencer os seus limites. E isso é algo que eu acho que só o jiu-jitsu consegue proporcionar. Talvez os outros esportes também, sei lá, a natação, o que eu vivenciei foi isso. Então, quando eu olho isso, por exemplo, tem um outro rapaz, o Biel, ele sofreu uma queimadura, metade do corpo dele, sabe? Conheço o Biel da Level Up, né? Level Up. E é um cara incrível. Sim.
Desde do caráter, desde a alegria, desde a conversa. Então você vê ali que o cara passou uma situação tão terrível e de repente aquilo passou, entendeu? E eu acho que ele carrega uma alegria, né? Ele continua carregando uma alegria e vai. Então, meu, se isso não é uma coisa linda de ver. Com certeza. Eu vejo essas coisas e tudo isso me motiva muito. Pra fazer, te dá mais vontade de fazer. Isso, mais vontade de fazer e divulgar, proclamar isso, entendeu? Rodrigão, esse projeto que é o que você tá com a camisa aí, Jiu-Jitsu para Todos, foi você que começou? Foi você que encabeçou esse projeto? Não, isso é coisa do Perninha. Esse é o Perninha. É. E eu e o Perninha, a gente tem uma afinidade assim que é... A gente desde sempre se deu bem assim, o cara... Perninha é um cara, ele veio aqui, Perninha é um cara incrível, né, mano? E pra frente, né? E pra frente. Articulado, fala bem, personalidade forte. Personalidade forte. Então eu achei que foi um casamento legal. A nossa amizade foi uma coisa que foi bacana. Ele que me apresentou essa questão aí do para-jiu-jitsu. Eu lutava mais convencional, né? Eu fazia campeonato mais convencional, lutava brava. Eu sou duro pra lutar. Você vai lutar comigo, você vai ver que eu sou duro. Mas eu sinto assim que na luta convencional eu levo bastante desvantagem, sabe? E quando vai pro Paragil, já me sinto mais em casa, sabe? Me sinto melhor. Talvez isso é uma coisa que eu tenha que trabalhar mais, lutar mais no convencional. Eu acho que eu vou projetos, né, sim, futuro, né, para colocar lá mais para frente. Mas o que eu queria também é que nem a gente fala de inclusão e tal, por exemplo, você vê hoje, eu não vejo a nossa Federação Paulista, não tem o para jiu-jitsu, Federação Brasileira ou esse ano até tava falando com o seu amigo que veio aqui, o Quesada, veio aqui recentemente. O ADP desse ano também não vai ter jiu-jitsu paralímpico, né? E eles foi uma federação que sempre teve campeonatos, né, de para-jiu-jitsu. Esse ano não teve nenhum evento, não vai ter nenhum evento, né? Então, e isso é uma coisa que eu quero brigar. Eu quero que tenha, entendeu? Eu quero, né? Eu acho que é uma coisa que já demorou, né? Você vê que tem Master, tem para as crianças, por que não para o Paragil, né? E mesmo porque pela Federação Brasileira, a gente tem aí as 29 classificações funcionais, é um negócio muito bem desenhado, muito bem estruturado. Eu acho que... Rodrigão, você não acha que precisa... Eu vejo vocês levantando essa bandeira, são quantas classes dentro? São 29? 29. Então, teoricamente, são 29 categorias distintas, ou não? Tô falando besteira. Então, por exemplo, a minha é 4, né, que é paralisia cerebral. Aí eu luto também com o pessoal do AVC, são modalidades... eles tentam aproximar sempre a deficiência. Entendeu? Então, por exemplo, o Perninha, se eu não me engano, ele é... Eu não sei se é A. Eu não sou muito... Esses técnicos bem... Uhum. Eu não sou dos mais especialistas, mas eu sei que tem a classificação funcional. O pessoal que é amputado de perna, o pessoal que é amputado de braço, a altura da amputação. Aí tem o pessoal que é síndrome de Down, que é autista, do espectro autista, e todas as deficiências, lesão medular, completa, parcial. Entendi. Eu perguntei isso porque, assim, mesmo a gente vê em campeonatos aqui regionais, que não dá muito quórum, não dá muita gente, tem, às vezes é uma luta, ou o cara, esses dias teve um campeonato aqui em Santo André, que o meu vizinho foi lá e não teve ninguém pra lutar, e ele acabou subindo no pódio e ficou com a medalha de ouro por WO. Eu acho que aí entra a importância de vocês. Sim. De vocês levantar essa bandeira, porque eu acho que Anderson, acredito, tem muita gente que ainda tem receio. Sim. De você conseguir, você, Perninha, Quesada, toda essa galera aí, de divulgar, de trazer essas pessoas pro jiu-jitsu para assim a comunidade ficar mais forte dentro do jiu-jitsu. Com certeza. Dentro do jiu-jitsu. E unida, né? Sim. E unida.
E é o que a gente vem tentando fazer, entendeu? Agora, se você for olhar a história da pessoa com deficiência, você vai ver que é muito gradual, né? É muito gradual mesmo porque tem todas essas questões, entendeu? Tem todas as questões. Que nem eu te falei, para mim foi muito difícil me aceitar como pessoa com deficiência. Você viu tanta coisa que eu passei de infância, E lógico, cada pessoa tem a sua aceitação, tem a sua forma de ver a vida, a sua forma de... Tem gente que tem esse start mais cedo, tem gente que tem esse start mais tarde, é de pessoa para pessoa, né? Mas você imagina a pessoa para vir pro jiu-jitsu, né? Então, será que eu sou capaz? Poxa, eu já tô tanto assim, né? E sofrendo, vendo as pessoas apontar você na rua, exatamente. E um monte de coisa, e você ainda correr para um Por isso que é importante o trabalho de vocês, a divulgação, vocês divulgarem para realmente chegar, tipo assim, aqui nós somos um canal de comunicação, né? Sim. Então veio Quesada, veio Perninha, aí viram mais pessoas para levantar essa bandeira, para trazer mais pessoas para o esporte. Que aí eu acho que você consegue pressionar a federação para colocar e ter. Mostrar que tem gente. Mas eu acho assim que isso é uma coisa que não vai ter como segurar, né? Logo, logo vai ter. Porque tem bastante pessoas com deficiência aqui. É conforme vai indo mesmo, eu acho. Né? A gente tem que ir divulgando e mostrando para as pessoas e colocando, né? As famílias também incentivando. Porque também tem uma questão que é muito interessante, né? A família da pessoa com deficiência. Eu sou pai, eu sou mãe. Como que eu lido com meu filho que tem uma deficiência? Mas a família protege muito e não deixa o filho ir, acha que vai se machucar, né? Pô, vou botar meu filhinho lá. Será que esses caras vão quebrar ele no meio? Sei lá, né? Já tem tudo aquele negócio, então... E é uma coisa que é muito natural, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que é disfarçada, que nem a gente falou, mas tem um ataque, né? E grande, não é pouco. Eu acho que, na verdade, mesmo pessoas sem deficiência, também, uma pessoa sem deficiência nenhuma no colégio, ela não sofre os bullying da vida, e às vezes a pessoa não tem nenhuma deficiência e ela já se fecha ali, e aquilo arrebenta com ela. Dela, poxa vida, cara. E ela já se arrebenta ali mesmo e não consegue. Esses dias a gente tava... Minha mulher tava comentando, um menino de 13 anos, 11 anos, sei lá, pulou da janela e se matou. Porque estavam chamando ele de gordo, de não sei o quê, sabe assim? No meu prédio teve um menino que se suicidou, pulou da piscina pro outro prédio, por conta de bullying, de apelido. Teve o prédio aqui de cima, uma menina também. Então é complicado. Então são muitos ataques. E não tinha deficiência. Tipo, achou um apelidinho lá, pegou na ferida do moleque. Meu Deus do céu. Tem coisas que não tem muita explicação. Eu sei que isso é uma coisa que inclusive eu falo para os meus alunos, né? Hoje lá no projeto a gente está atendendo o Kids, então a gente pega aí crianças de 9 até os 14, 15 anos, né? E aí, eu cada dia mais eu tô apaixonado, porque a criança ela vem pura, vem bagunçando, brigando, não sei o quê, e de repente você pega e ali já tá entrando, cumprimentando o tatame, e eu falo, todo mundo, senão não vai ter roubar bandeira no final e tal. E quando você vai ver, as crianças estão, mano, te abraçando, te vendo como referência. Isso gratificante demais. Olha o que o jiu-jitsu fez na minha vida. Olha o que o jiu-jitsu fez na minha vida. Eu tinha vergonha de andar de bermuda por causa da minha perna. Eu pedia desculpa pra tudo. Sabe, assim, uma pessoa totalmente... submissa. Carente, submissa. E hoje eu vejo, eu sou referência para crianças, para lá os meus alunos. Eu vou de uma academia para outra, eles vão comigo, estão por causa de mim. É a melhor pessoa para você ser referência, né? Criança. Sabe isso? Então, o jiu-jitsu, ele transformou minha vida de uma forma que eu nunca pensei que isso fosse acontecer, né? E olha o que você vê, né? Eu falei aqui que é um casamento perfeito. É a igreja e o jiu-jitsu.
eu talvez, se não fosse também a igreja lá atrás, eu talvez nem dentro do jiu-jitsu eu tava, né? Então, de repente, a gente pensa assim, a gente vê hoje, né, uma briga com esse negócio de religião. E eu acho assim, que toda religião ela é importante. A gente tem que saber respeitar todas as pessoas, né? Respeitar sexo. Ah, porque a pessoa é homossexual, ou a pessoa é negra, ou a pessoa é do candomblé, ou a pessoa é do kardecismo. A religião, no meu caso, foi Jesus, né? Eu conheci Jesus, me deu uma outra maneira de começar a ver a vida, você começa a perceber que tem um Deus que olha por você, às vezes do jeito que você quiser acreditar, né? Eu acho que isso não é o mais importante. Mas quando você tem um Deus, você fala, eu não estou mais sozinho, né? Hoje eu tenho um Deus, um poder maior que eu, que acredita em mim, que morreu por mim. Então isso te dá te centra ali, te dá uma noção de moral do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, né? E aí vem o jiu-jitsu e te traz autoconfiança, te traz respeito. Então, isso é algo que realmente me transformou, entendeu? Rodrigão, mudou totalmente aí. Você comentou pra gente a sua trajetória no jiu-jitsu e como o jiu-jitsu foi se tornando o seu caminho, seu objetivo. Porque até então você estava trabalhando no banco, você era bancário, falou até do momento que você era operador de caixa, enfim. Como do nada o Rodrigão engravatado lá dos bancários virou o Rodrigão de kimono, do jiu-jitsu? Como aconteceu essa transição? Então, foi assim, mesmo antes de conhecer o Paragil, eu sempre ia para campeonato. Já desmaiei em campeonato, já apanhei que nem cachorro. Mas eu gosto dessa adrenalina de competição. De competição, entendeu? Eu gosto dessa adrenalina. Eu não tô ligando se eu vou ganhar, se eu vou perder. Eu sempre... O negócio é sair na mão, né? Uma coisa que é engraçada, eu sempre entro me cagando. Mas eu quero que aquele medo acabe, entendeu? Eu quero que aquele medo acabe. E a hora que começa a luta, você vai, bate, encosta a cabeça com cabeça. Aí você fala, não, esse cara não é tudo isso não, mano. E aí eu vou pra cima e vou indo. E aí você vai vendo as posições aparecendo e vai, você pega o braço, então você tá estrangulando. Nossa, é muito gostoso isso, cara. Eu acho isso... faz meus olhos brilharem, sabe? Essa adrenalina, esse negócio, esse medo. Toda luta eu morro de medo, cara. Eu sou cagão, mas eu quero que isso acabe, entendeu? Então eu enfrento. Aí eu tomo uma cabeçada, eu devolvo a cabeçada, aí eu puxo de novo. E se eu vou pro chão, eu tento pegar uma meia guarda, eu tento, sabe assim? E esse negócio assim, é a coisa mais gostosa que tem, cara. E quando você ganha, que levanta sua mão, você fala, nossa, eu ganhei. É bom demais, cara. Isso aí é impagável. E aí eu fui indo pros campeonatos e eu fui ganhando, cara. E foi demais, cara. E quando eu fui ver, eu tava lá na Grécia. Fui disputar World Games, nesse caminho paralímpico. Fui lá, lutei com 2 suecos, sei lá. Caraca, ficou em que lugar da Grécia? Fui campeão. Foi campeão lá na Grécia? Campeão, finalizei um e o outro ganhei de não sei quanto a 0. Foi top demais, sabe assim? Como foi a experiência de conhecer um novo país através do jiu-jitsu? O jiu-jitsu ele já me levou. Esse foi o primeiro. A Grécia foi a primeira viagem sua através do jiu-jitsu. Internacional. Não, eu fui pro Rio de Janeiro, fui pra Manaus, fui pra Belo Horizonte. Mas internacional foi a primeira. Através do jiu-jitsu. Através do jiu-jitsu. Caraca. Fui pra Grécia e consegui pessoas que me apoiaram, que me ajudaram. Eu fui pra Grécia, eu gastei um dinheirinho, mas assim, tive muito apoio. E de repente todo mundo me apoiou e todo mundo não vai que vai ser legal, sabe assim? E aí comecei a olhar assim e comecei a, sabe assim, que você olha e você vê um horizonte e fala, não, é lá
É aquele solzão lá que eu vou, cara. E começou e foi indo e tá sendo legal pra caramba, sabe? Esse negócio de campeonato, isso é bom demais, cara. Sei lá, é o que me dá alegria, acho que vocês notaram, né? Mas até sua voz, o entusiasmo, né, de falar de competição. Então é legal que você encontrou, que você sabe qual é o seu caminho. A gente fala muito sobre propósito de vida, né? Claramente dá pra ver que isso é o que te move. Mano. Até a sua entonação, a emoção já aflora em você, já, né? Mano? E é gostoso, então. E eu quero que as outras pessoas sintam isso, sabe? Assim, pelo menos experimentem. Eu falo pros meus meninos, vocês têm que fazer um campeonato pra você sentir o que é isso. Porque eu fico muito nervoso. Você não tá ligado como isso mexe comigo. Eu sou uma pessoa muito emocional. Muito, muito, muito emocional. Eu choro fácil. Eu dou risada fácil. Eu sou muito... Não sei se falar transparente. Eu sou muito... como é que fala? Transparente é a palavra, né? Porque você consegue ver o que você sente, né? Igual a gente tá vendo agora. E sei lá, eu tô andando nesse mundo aí e eu vejo assim que não é só pra mim, né? Eu sofri muito como pessoa com deficiência. Muito. E eu quero que as pessoas com deficiência não sofram tanto, entendeu? Não passe o que você passou, né? Que eles tenham esse start de que é capaz, as coisas podem pra eles também, entendeu? Que são capazes sim de fazer coisas incríveis, né? E aí eu acho que esse trabalho, por isso eu acho que foi uma coisa que eu me identifiquei muito com o Perninha, que nem, por exemplo, eu sou cristão, o Perninha já não é muito cristão, mas ele é muito em prol da causa para Gil. E das pessoas, ele gosta muito de pessoas. Gente, né, mano? Aliás, ele fala que ele não é cristão, mas, ele se comporta melhor que muito cristão, sabe? Do jeito dele, lá. Mas é uma coisa que a gente se identificou muito, né? Mas você vê que independente se ele não fosse cristão, que ele tivesse uma outra crença, o Gil foi o que uniu. Vocês acharam o algo em comum é o que coloca a gente pra frente. Independente de crença, sexo, raça, etnia, o que forma, o que faz a gente caminhar junto, seja qualquer pessoa, você, sua esposa, eu, meu irmão. E a gente tá aqui justamente pelo nosso algo em comum, que é o jiu-jitsu. Agora, eu acho assim que, independente do que a pessoa, o quão diferente ela seja de você, ela sempre vai ter uma experiência ali que vai ser enriquecedora para você. Então, eu acho que essa questão aí de discriminar, E eu falo assim, mas eu sou meio julgão, sabe? Mas eu mesmo com as minhas assim, eu olho assim, eu tenho uma ideia, mas eu gosto sempre de ir lá falar e ver como é que é a pessoa. Que eu falei assim, até tinha falado aqui antes da sua esposa, a gente já julga as pessoas nos 5 primeiros segundos. Então, se olha a pessoa em 5 segundos, você já tem uma pré-definição daquela pessoa baseada nas suas crenças. Não é que aquela pessoa seja isso, o que você está pensando, entendeu? Aí te lembra alguém que ou você teve uma boa experiência ou não lá atrás, né? Então, a gente já, no nosso pensamento, a gente já acaba meio que julgando. Então, mas eu gosto de ir lá e quebrar minha cara, porque eu gosto de... dar oportunidade. Eu adoro isso. E no jiu-jitsu, já conhecemos pessoas homossexuais. Uma vez a gente foi fazer uma apresentação de jiu-jitsu num lugar que é de acolhimento, pessoas com AIDS e pessoas homossexuais, trans, e tudo esse... LGBT, a galera LGBTQIA+, né? Isso, era tipo um negócio assim. E foi uma experiência muito legal. E a galera lá praticava jiu-jitsu nesse... Então, e aí teve um povo que foi lá uma época, e teve um deles que foi até pro campeonato com a gente, e foi legal pra caramba. E você vê que essa questão aí de você... Antigamente a gente era duro, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que ser muito flexível e conhecer todas as pessoas e parar com essa questão aí de... Independente de religião, de... É que eu penso diferente. Eu acho que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua visão de vida.
por mais que a gente tenha não cabe a gente, é o que eu te falei, independente de deficiência, raça, credo, sexo, quando vai no tatame, mano, entrou dentro do tatame, todo mundo é igual, acabou, não existe isso. Porque, mano, aí se você for ter um preconceito porque o fulano é homossexual, ele vai te dar um atropelo, que seu preconceito vai acabar na hora, mano. Você tá entendendo? Então não tem ali. Porque o armlock do homossexual mano, quebra do mesmo jeito, né? Vai pegar e lá, mano, se ele for, ele vai ser, mano, igual você, e não tem, não vou lutar com uma mulher. Aí você vai lá, a mulher te passa o carro, você fala, porra, mano. Então, eu sempre falo, dentro do tatame, acaba o preconceito. Foi o que a gente tinha falado do Perninha, que uma vez um cara menosprezou ele foi lá e pegou o cara. É sobre isso. Você tá entendendo? Eu garanto pra você que na hora que o cara julgou e o Perninha pegou o cara, acabou o preconceito do cara. É isso que é legal no jiu-jitsu, né? A gente até falou com algum convidado, eu não me recordo qual, que o jiu-jitsu traz isso, né? Um juiz, ele entrou no jiu-jitsu, um juiz que é um cara, ferrado, tem uma autonomia enorme, pode dar carteirada em um monte de pessoa, policial, enfim. No jiu-jitsu ele vai entrar como um faixa branca, e ele vai ter que respeitar o mais graduado, que o mais graduado pode ser um funcionário público, pode ser até mesmo um policial, pode ser um gari, e ele vai ter que respeitar, porque essa é a hierarquia. E essa é a hierarquia. Se ele quiser, tá ali, né? Exatamente. Se ele quiser, tá ali. É isso. E se ele não aceitar também, o cara vai lá e vai arrancar o braço dele, simples. Isso. E aí vai embora, né? Rodrigão, e você teve mais experiências com viagens internacional através de jiu-jitsu? Então, esse ano, se tudo der certo, assim, né? O melhor dos mundos. Eu tô pensando em ir pra China, já tô buscando aí, inclusive tô fazendo rifa. Depois, se vocês quiserem me ajudar. Já deixa. Depois deixa o seu Instagram. A gente vai deixar o seu Instagram do Paragil também pra gente fortalecer esse propósito aí. Sim. Aí tô indo. O sonho, né? China. Hancock, eu sempre esqueço o nome do país. Tailândia? Bangkok, na Tailândia? Tailândia, isso. Hancock, Tailândia. World Games também. World Games, China e Hancock é World Games. Bangkok. Isso. E Abu Dhabi. Emirados Árabes, World Pro Rússia. Emirados Árabes, China e Tailândia. São 3 países. 3 países. Que legal. Essa vai ser seu tour aí. Vai. Se der certo, nossa, aí vai ser uma alegria. Não, vai dar certo. Se minha mãe fosse... Se não existe, Rodrigão. Se minha mãe fosse virgem, eu não estaria aqui, cara. Teria o osso. Pera aí, não teria o osso. Então, vai ser isso aí. Vai. É o que você colocou como meta e pensar o que eu preciso fazer pra chegar até lá. É isso. E aí tô fazendo a rifa, né? Eu tô agora com um patrocinador, chama Ouro no Esporte. Ele é o que, esse patrocinador? Então, esse patrocinador, você sabe que eu ainda tô entendendo direito o que tá acontecendo, tá? Mas eles são... É uma moça, né, que é da ginástica artística e ela também teve algumas experiências, né, com câncer, e ela passou por tudo isso, né, com a ajuda do esporte também. É uma pessoa que entendeu a grandiosidade que o esporte faz na vida da pessoa. O nosso mundo é o jiu-jitsu, mas existem milagres na ginástica artística, na natação, e o esporte ele faz isso com a pessoa, né? E ela gerou essa questão dos masters. Ela tá levantando aí essa bandeira, né, de inclusão. E ela olhou meu perfil, entendeu que gostou do meu jeito de levar as coisas e tal. E aí conversamos e tô sendo patrocinado por eles. Te apoiando nessa jornada. E eles estão brigando aí para pegar essas passagens, né, da China. Inclusive já me pediu aí os custos. E aí vamos torcer. Fala o arroba do seu patrocinador. É o arroba Ouro no Esporte. Ouro no Esporte. Sigam aí, Ouro no Esporte. E o pessoal é incrível, o pessoal assim muito top. E vamos aí torcer para que dê certo aí essa
essa parceria, né, para que tudo dê certo. Também tô com o pessoal, tô dando aula agora na Skyfit, tô professor, rapaz, tá tirando. Na Skyfit e na Tamis. Na Tamis. Caraca, que legal. A Skyfit colocou Gil? Me colocou Gil, tô dando aula lá de... Qual a unidade da Skyfit, Rodrigo? Lá na Penha, unidade da Penha. Ah, que legal. E tá dando bom, o pessoal tá adorando as aulas, tá enchendo, tá bacana demais, tô feliz, assim. Que legal. Tô bem feliz. Aí lá de segunda e quarta e sábado na Sky e na Tamis de quarta e sexta. Legal, né? Legal, né? Pô. E minha esposa tá me lembrando ali, ó. Eu falei um montão de coisa e não falei também. Eu falei, né, que eu faço massagem? Sim, tinha contado lá no começo, mas conta mais sobre essa sua vivência. Inclusive, chama Espaço Nova Atitude. Ah, você tem um espaço. Você tem um espaço. Tenho. Aonde fica? Qual o endereço? Na Monsenhor Nelson Romão, 56. Ali na Vila Granada. Qual região? É Penha também? Penha também. Tudo ali na Penha. Eu falei pra você, parei de andar de metrô. Parei de andar de tudo metrô. Ali em volta. Tudo em volta. Gravada nada, é só faixa e agora vai vir a prenda. E aí você faz... Isso. E aí você faz massagem lá. Quais as terapias que tem lá? Qual eu tipo trabalho de massagem? shiatsu, reflexologia reflexo e miofacial. Eu tenho aí... Para atleta é sempre miofacial e shiatsu. Né? Shiatsu é top. Eu tenho umas 2 ou 3 manobras que eu faço aí de quiropraxia. Eu sou Quiro. Você é Quiro? Então, meu pai ele era médico... Isso na IBRAC, Instituto Matheus de Souza. Olha que top. Depois a gente pode trocar umas figurinhas aí. E meu pai ele era médico acupunturista, homeopata, ser humano incrível. Meu pai ele faleceu tem 2 anos. Caraca. Uma perda, rapaz do céu, olha que eu vou... E aí ele deixou um legado aí pra você curar as pessoas, ajudar. Então, eu vivi com isso, cara. Que a massagem é muita troca de energia, cara. Eu fiz muito tempo massagem, inclusive chegou um momento que eu falei, eu não consigo mais, porque às vezes você pegava uma pessoa que, tipo, eu fazia massagem nessa pessoa, acabou meu dia. Acabava o meu dia, cara. Eu não tenho muito isso, não. Eu sou bom de energia. Tenho energia pra dar e vender. Eu sou bom mesmo, de energia eu sou bom. Não, mas é você entender o que dá pra você. Como eu sou meio esponjinha, né? Eu acho que a pessoa às vezes tirava de mim e eu não conseguia muitas vezes reabastecer, filtrar, né, essa energia pra depois doar pros outros. Não, né? eu sou doador. Então aí eu falei, massagem não tá legal pra mim, mano. Tem que dar uma... E o meu é shiatsu. Shiatsu é medicina chinesa. Sou bom, amo fazer. E aí agora minha vida é essa. Massagem, jiu-jitsu, massagem. Sabe assim? Então hoje você não trabalha mais em empresa, você não trabalha no banco. Hoje você trabalha você tem seu espaço, então você vive de massagem e de jiu-jitsu. E também lá no meu... E lá na igreja, né? Lá na igreja eu sou funcionário lá. Tá. Aí eu trabalho lá, né? Tipo, ajudantes gerais, o que aparecer eu faço, entendeu? Que legal. Desde levar paninho pro pastor, se precisar lavar um banheiro, uma escada, coisas administrativas, imprimir não sei quantas coisas, apostilas lá pro pessoal e toda essa questão aí. Bacana, Rodrigo. Então, e as aulas que eu dou lá no projeto, né? Então hoje você já não trabalha mais para a empresa, você já tem uma vida independente, tem seu espaço e suas aulas de Gil. Ou seja, saiu daquela base do banco, né? Saí daquela base do banco. E espero não precisar voltar. Não precisar voltar. Porque aí agora seu estilo de vida é totalmente diferente. Mas também a questão financeira tá mais difícil, entendeu? Mas agora o jiu-jitsu tá abrindo mais portas aí. Hoje tem UFC aí fazendo... Tem modalidades, né? De você dar aula particular, que a remuneração é maior de você dar aulas de jiu-jitsu particular. Então hoje tem diversos leques que você pode estar explorando, né? Até a miofacial para atletas. Então, e tudo isso foi graças a essas competições, né? Que eu venho participando. Conta um pouquinho mais pra gente desse... Eu vi que você é campeão sul-americano, brasileiro, mundial. Dessas competições, qual que te mais marcou, Rodrigão? Tem um cara que eu gosto muito dele. Na verdade, olha, eu tenho uns dois ou três aí adversários que eu acho da hora. O
O Ronaldo, não sei se já ouviram falar dele. O Ronaldo, ele é um cara que top. Vem ganhando tudo. Azul, roxa. E, se eu não me engano, foi na marrom. Ele teve um AVC. Caraca. E foi pra World Pro, arregaçou tudo que você pode imaginar, mano. Ele é um Manauara lá de Manaus. Manauara, os caras são duros, mano. Velho, não tem cara ruim lá, não. Manauara, não sei, o cara é tudo fazedor de força, velho. Mano, um troglodita, mano. Eu acho que o açaí de lá deles é diferente, mano. O açaí deles é puro, né? Nossa, é tudo cheio de frutose, corante. Industrializado. Porque rapaz, mano, que povo forte, mano. O pessoal que é de Manaus, mano, uma galera muito forte, mano. Você vê que você... Vai lutar contra o Manauaras, mano. Os caras top. Força garantida. Sol lá, os caras, mano. É pedreira, mano. Pedreira. Vai ter vida fácil, não, mano. E o cara, mano, mesmo com AVC, o cara luta, mano, demais. Técnica pra derrubar, pra fazer. Mano, o cara é top. E aí eu fui lutar Regional Norte lá. E aí, no absoluto, eu perdi pra ele. Perdi o cinturão pra ele. Fiquei em segundo lugar. No absoluto, na minha categoria, ganhei. Fui campeão e ele me barreirou lá. Lutei, os 2 absolutos eu perdi, com kimono e sem kimono, eu perdi pra ele. Aí voltei ano passado lá pra lutar o Pan-Americano, né? Que era o que me classificava lá pra ir pra Grécia. Aí a primeira luta eu perdi pra ele. E aí, na segunda luta eu ganhei dele, cara. Sabe assim, quando você ganha do seu rival, que coisa da hora. E assim, é um cara incrível, mano. Tirei foto com ele. Pra mim, no jiu-jitsu eu acho que é isso, né? Não tem... A rivalidade é só dentro do tatame. É só dentro do tatame e ali na luta. E eu não sei você, mas o cara que ganha de mim eu admiro, mano. E fica aquele negócio lá figurinha que você fala, depois, mano, eu tenho que ganhar desse cara. E acaba trocando figurinha depois, né? E eu fui pra ganhar dele. Eu fui já pensando, eu vou ganhar dele. A primeira eu perdi, mas a segunda eu ganhei. Foi bom demais. Nossa, foi bom demais. E aí foi muito louco. Eu gostei muito. Foi os campeonatos que eu mais gostei de lutar. Foi os 2 campeonatos que eu fui lutar em Manaus. Foi o Regional Norte e esse. Porque eles fazem um campeonato, eu não sei o que acontece, mas foi onde eu mais lutei, assim, sabe? Tipo, eu lutei umas 10, 13 vezes, assim. Eu lutei pra caramba, entendeu? Foram várias lutas. Lutei com o Pampam, Mano, eu lutei várias. E aí é uma coisa assim rica, né? Que você sai de lá tudo arrebentado e top. E querendo fazer mais 10 lutas, né? Sim, foi, mano, o campeonato de Manaus foi os melhores. E também tem um carioca, que é o Gabriel. Aí, Gabriel também tá na minha lista. Gabriel Mota. Mota, aí, ó. Gabriel Nogueira, né? Gabriel Tá na sua lista, então, Rodrigo? Tá na lista do homem, Gabriel também é um dos meus Nogueira melhores amigos. O pessoal lá do Rio, o Marcelo Cria, o Gabriel, gente finíssima. Nossa, de conversar. Já fui lá dormir na casa dele, ele veio dormir na minha casa. Mas você já Só tá que dele eu ainda não ganhei, né, mano? Tô mirando ele também. Luta boa, sabe assim, luta boa. As nossas lutas sempre são boas, assim, mas ele já ganhou de mim acho que umas 3 vezes, filha da mãe, né? Não vai ter a quarta, Gabriel. Ele tá dizendo que não vai ter a quarta vitória. Não perde, não. Mas é da hora, assim, é gente que te desafia, né? Quem não te desafia e te motiva, né? Esse desafio te motiva mais, O desafio é o que motiva colocar a gente pra frente, né? Eu acho que não tem o cara que só ganha, não perde. Bom, se tiver também, bom pra ele, né? E eu perco esse também, cara se chama Marcos Bochecha, só ele. Só. Isso, sim. É uma galerinha aí já que não perde, tem né? Um outro. Mica, o outro lá, o eu gosto muito do... eu gosto do João Miau também, é um cara que me inspira, que eu vejo ele tudo magrelinho, tudo tortinho, arrebenta tudo, é top demais, né? Mas também um cara flexível, mano. Você vai nas articulações dele, ele não bate, cara. Se não for por... Você só ganha dele por ponto, mano. Ou talvez se estrangular, né? Sei lá. Eu quero ver alguém pra botar ele pra resistência na finalização esses irmãos têm, mano. É bizarro. É bizarro. É bonito, né, de ver. Tem uns caras aí que, é lindo de ver. E eu acho assim que essa lá no Rio de Janeiro, assim, os que eu mais gostei, lá na Grécia também. Lá na Grécia foi interessante que eu fui com medo, que nem sempre, né? Só que esse foi engraçado, que teve um dos adversários, eu lutei primeiro com um, consegui finalizar, e aí ele foi lutar com esse um que
tinha 3 pessoas na minha categoria, 3, né? Aí ele foi, lutou com ele, ganhou dele, e na volta ele fez assim, ó. Ele fez assim, sinal pra mim, sabe? Uhum. Aí a hora que ele fez isso, eu falei, eu vou matar esse cara. Sabe assim? Pensamento que eu tive, né? Foi a única luta que eu acho que eu entrei querendo matar a pessoa. Com que sangue nos olhos mesmo, que eu não entrei com medo, eu entrei querendo matar, foi ele. Caraca. Ô, Rodrigão, ainda você ficou um tempo, você ficou na Grécia, né? Me conta um pouco da Grécia. Como que é o país lá? Mano, um país... As pessoas... Eu achei todo mundo legal lá, cara. Você ficou em que lugar da Grécia? Então, eu fiquei... Lá chamava Creta. Aham. Heráclio, assim que falava. Heráclio em Creta, sei lá. Fiquei num hotel. O hotel, gostei do hotel. Tinha café da manhã. Pensa num café da manhã, cara. Pensa num café da manhã, cara. Tinha ovo, uma coalhada grega. Top demais. Tudo que você pode imaginar. Não sei quantos pão, bolo, ovos, não sei o quê. Mano, um café da manhã maravilhoso. E o pessoal, todo mundo gente fina, cara. Assim, meu inglês... My English is... More or less. More or less is bad. Mas, meu, eu ia e... Mano, please give me a bedroom. E I'm lost. Eu ia e ia com o tradutorzinho. Né? Bau. Andei de ônibus, tudo. Mano, me virei muito top lá. Fiquei muito feliz, assim, sabe? Bem diferente da nossa cultura? Eu achei bem diferente. Lá os caras só comem churrasco grego, cara. Sério? Assim, deve ter outras coisas, mas o que eu comia lá era isso. Todo lugar que eu ia tinha uma pizza grega gostosa também. O churrasco salada, grego deles é igual o nosso aqui não, né? É igual? É parecido. Parecido. Mas gostoso. Eu gostei de comer. Eu gostei. Exato, E né? tudo é batata frita, cara. Tudo é batata frita lá pros caras. Sério? Sério. Aquela... não é bem aquela mais rústica, sabe assim? Aham. Mas, meu, tudo batata frita. Não sei o que, batata frita, não sei o que. Comida deles melhor que a nossa? Eu achei diferente, mas gostosa também. Eu fiquei feliz pra caramba lá, comi bem. E também assim, né, não dava pra ficar muito dinheiro contado, euro, né? Euro. Então, 6 vezes, 7 vezes. Foi quanto isso que você tinha ido? Foi ano passado. Ano passado. Então foi recente. 5,5, 6 para 1. 6-1 tava. Aí machuca. Então, assim, eu não pude, assim, me desbravar muito, assim, sabe? Mas eu fui no museu, consegui ir numa praia. Lá eles têm uns fetiches com faca também. Não sei qual que é dos negócios, mas tem numa loja lá, era a faca de tudo que é jeito. E eles têm um punhal diferente, que tem um negócio pra você encaixar o dedo, assim. Eles estavam me contando lá a história legal das facas e tal. Mas achei um povo muito receptivo. Meu, eu perguntava o negócio, cara, a pessoa me pegava na mão, me levava lá onde eu precisava, sabe assim? Todo mundo, acho que é bem turístico lá, né? Todo mundo muito solícito. Pra você naquele momento, Rodrigão, de tá indo viajar outro país por conta do jiu-jitsu, como foi seu pensamento naquele momento? Fala, putz, mano, cara, olha onde eu tô, olha onde o jiu-jitsu me trouxe. Sim, pensando isso. Pra falar a verdade, ainda nem caiu minha ficha, sabe assim? Pra falar, eu às vezes eu olho assim, às vezes eu nem acredito, sabe? Eu falei, será que é verdade mesmo e tal, o que tá acontecendo e tal? Mas pra mim tá sendo assim, algo incrível, né? Meu, tô tendo a oportunidade de conhecer outros países, coisas diferentes. Meu, melhor sensação possível, cara. Muito gratificante. Se sente realizado? Sim, sinto realizado. Me sinto útil, sabe? Sinto que tá valendo a pena tudo que eu tenho feito, sabe? Assim, parece que, tô no caminho certo, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Tô no caminho certo. Pô, imagina se legal de conseguir fazer o para-jiu-jitsu entrar nas Paralimpíadas. Imagina que legal.
Com certeza. Eu olho assim e... É uma tecla pra bater, né? É uma tecla pra bater e é o que eu tô indo fazer lá, porque na verdade não é jiu-jitsu, tá? Quando eu fui lá lutar, eu fui no jiu-jitsu. New Asa eu lutei lá, Qual a diferença? Explica pro pessoal que tá em casa do jiu-jitsu pro jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu, se eu não me engano, tá? Ele é um esporte até mais antigo e ele é mais divulgado na Europa, outros países, né? E ele é um esporte que tá brigando para entrar nas Olimpíadas. E o que diferencia ele do nosso? Do que a gente ele tem o Jiu-Jitsu Fighter, que é com soco e chute. É meio que um karatê com jiu-jitsu. Karatê com queda e meio aquele jiu-jitsu morgante, né? Isso, tipo isso. Então ele é um karatê com jiu-jitsu e os caras são tudo sapateiro lá, mano. Os caras, o jiu-jitsu convencional, os caras já pulam no pé, já vai pro pé, entendeu? Mas começa soco, chute, né? Esse jiu-jitsu fighter. Tem o puro New Asa também. Só que o jiu-jitsu fighter ele começa, acho que são uns 3 minutos, pancadaria, e aí vai pro chão. Começa a valer chão também. Similar às competições nossas aqui. Tipo assim, se o cara, como tem soco e chute, se ele der um down, acabou. Ele dá um nocaute ou... nocaute, finalização, as regras como se fosse de um MMA, então. Isso. Do Jiu-Jitsu Fighter, sim. Só que eu vi lá, eu não vi nenhum nocaute. Só finalização mesmo. Só vi finalização e os pontos, né? Acho que não pode bater no rosto. Tem um negócio assim. Ah, tá. E vai pontuando. Vai pontuando e tal. E tem o New Asa, o puro jiu-jitsu, e tem o dual ainda, que é apresentação de defesa pessoal. Então os caras delira, delira assim, né? Tem tipo, às vezes apresentação mais artística, que tipo, legal. Os caras pegam um Star Wars, faz uns negócios tipo, sabe assim? Mais acrobático, mais acrobático, né? Pá, e tal. E o que eu tô indo fazer na China é bem o duo. Vai ser apresentação de defesa pessoal mesmo. Que legal. Entendeu? Vai ser mesmo. Eu vou apresentar eu e o Moisés. O Moisés, ele é deficiente visual, baixa visão. Então a gente vai fazer essa apresentação aí, vamos ver como é que vai ser. Eu também tá sendo muito novo pra mim. Tô com aquele friozão na barriga. Caracas. Rodrigão, e você tá há quanto tempo, então, no jiu-jitsu? Quantos anos você já pratica o jiu-jitsu? Eu tenho tempo aí, vai. Se for com... É que assim, eu tive várias paradas, né? Não, mas independente qual. Quando você começou, foi em que ano? Eu comecei, lá com o Flávio Bering. Vamos falar aí... 96, 97. Foi bastante tempo, então. 28 anos. Já era pra eu ser faixa preta há séculos. Eu lutei com o Flávio Bering. Caracas. E baseado nisso, qual a sua maior faixa branquice? Faixa branquice é assim, a gente fala de faixa branquice, é aquela cena cômica, sabe? Todo faixa branca, né? Sempre faz aquela cagada, aquela cagadinha, aquele momento aquela humor. Gafe, aquela dá uns peidos no tatame. Dentro do jiu-jitsu. Dá uns peidos no tatame. Isso aí todo mundo faz. Faz uma diferente, alguma coisa que você... isso aí eu fiz, foi uma faixa branquice. Desmaiar. Desmaiar em campeonato? Mas, não é faixa branquice? Não, mas como? No momento da lutando? Desmaiar? Isso é normal. É normal. Aquela coisa engraçada. Vou dar um exemplo. Minha maior faixa branquice que hoje os caras ficam me zoando. Eu passei em algumas academias e eu não tinha passado pelo corredor de tomar fachada. Aí eu cheguei e pedi onde eu tô, teve um corredorzão, eu falei, mestre, eu quero passar, mano. Aí ele olhou, falei, não, nunca passei, eu quero passar, mano. E eu pedi pra passar no corredor, mano. E passou. Mas isso aí todo mundo faz. Mas eu não fiz, os caras começaram, depois meus brothers, faixa branquice do caralho. Todo mundo começou a zoar, então pra mim eu considerei meio que uma faixa branquice. Faixa branquice. Assim, sai do tatame sem cumprimentar. Eu não fiz muitas coisas assim, não. Eu não tive muita faixa branquice. Não querer me achar nem nada disso. Mas é porque eu sempre fui muito... Pede desculpa pra tudo. Então eu sempre fui muito...
muito quietinho, muito... Mais medido, mais seus passos, né? Nunca deu uma mão de vaca no faixa branca. Ah, isso sim, eu faço até hoje, é um prazer, né? Isso daí é uma faixa branquice. Isso é uma delícia, pronto. Mão de vaca no faixa branca. Uma faixa branquice. Então pronto, vai. Graduado dando mão de vaca. Mão de vaca sempre. Faixa branca dando um sufoco, aí você vê a mãozinha dele, vai lá e... Aí, ó, mão de Agora eu tô pegando o pé. Nossa, agora eu tô dando as costas. A hora que o cara vai nas costas, eu já venho no pé. Então, mas é bom fazer isso, viu? Não, com certeza. Eu já tomei umas já, mano. Porque uma coisa que eu sempre falo pro Gui, eu vou pras costas. Eu ainda vou pegar as costas. Eu tomei várias já dessa de pé. Então eu deixo, a hora que vai, eu já deixo o joelho prontinho assim, né? A hora que for, eu já levanto e uau. Você quer assim, você põe o cotovelo na canela e puxa, sabe? Senão não dá certo, você tem que pôr o cotovelo na canela. E puxa, tô ficando bom. Minha mão, ela é totinha assim, ó. Ela já é prontinha pra fazer. Já ó. faz um côncavo necessário. É o louva-a-Deus no jiu-jitsu, já viu, ó? Já uso assim, ó. Vamos pra aquele nosso momento de trocação, Dorcizeira? Bora. Primeiro vamos fazer aquela figurinha dele Vamos maravilhosa. fazer a figurinha do Quesada. Quesada? Quesada não, mano. Perdão. Eu vou te falar. Faixa branquice aí, ó. Faixa branquice. Você pegou, né? Não, mano, é que você imagina, o Guilherme é TDAH e eu também, mano. Esquece, outro dia esquecemos chave trancada aqui, tipo que... Cara, é só brecha. Esquecer nome dos outros é normal. normal. Eu sou uma faixa branquice recente minha foi que no final do ano passado eu paguei um campeonato pra fazer uma luta casada, aí um GPzinho da hora, top, treinando bem na semana. Aí eu falei, a gente já tava com o projeto rodando já, aí eu vim pra casa do meu irmão pra ajudar ele. Aí eu tô lá no computador, nós na mó resenha, 9 da manhã, tal, num domingo, o cara me liga. E aí, moço, tá por onde? Falei, mano, tô em casa, quem é, mano? Pô, mano, é o Denir aqui, pá, do campeonato e tal, mano, nós tá te esperando. Nossa, tipo, o campeonato era em Poá, eu tava aqui em São Caetano. Falei, mano, esquece, já me desclassifica aí. Que mancada. Mano. Você vê. A gente dá várias, mano, esse bagulho de esquecer, mano. É com a gente mesmo. Nossa senhora. Ó, vamos lá. Rodrigão, a gente já jogou Super Trunfo? Já quando você era pequeno, batia uma carta figurinha, jogou Yu-Gi-Oh!, aquelas cartas de Pokémon. Mas como que é? Não é muito bom disso, não. Mas fala, você fala e eu falo, é isso? É umas cartinhas onde você, tipo assim, você fica competindo, o carro que era mais potente, ou o Pokémon que era mais forte, então você tinha você tava com um Pokémon e com outro. Aí eu falo, escolhe uma característica. Aí você falava força, qual que é a força do seu Pokémon? Aí você falava 85, aí eu olhava o meu e falava 79, aí você ganhava a minha carta. Esse era o Super Trunfo, tinha esse joguinho, tanto Super Trunfo, Pokémon, dentre outros. Tinha os carros também. Isso, esse é o Super Trunfo. E aí a gente tá fazendo e a gente então, espera que isso viralize, que isso se torne um joguinho no Jiu-Jitsu. Entendeu? Então a gente tá criando as figurinhas, vamos fazer as figurinhas, as classificações, né? A faixa, a classificação da pessoa. E aí dentro da sua faixa, da sua categoria, né? Você vai pontuar de 0 a 100 as características que a gente vai passar. Então gostaria que você pontuasse de 0 a 100 a sua força. Tudo dentro da categoria do pessoal da categoria que você do seu luta. peso. No para-jiu-jitsu. No para-jiu-jitsu. De 0 a 100. Qual a nota que você dá pra sua força? Minha força eu dou 90. 90. Tá, mestre forte, da força, hein? Eu sou só bruto, Meu jiu-jitsu é mais bruto do que... Eu não sou aquele cara jiu-jitsu mais agressivo, mais já. aquele técnico. Mais eu sou força. forçudo, Então 90. 90. Queda. Sua queda de 0 a 100, Rodrigão. Minha queda de 0 a 100 eu vou pôr uns 50. 50? 50. Sua guarda. De 0 a 100, qual a nota pra sua guarda? Minha guarda, eu vou botar aí, uns 60. Não sou muito guardeiro, não. Eu sou passador. E agora a gente vai perguntar a sua passagem de guarda. Minha passagem de guarda, eu vou botar aí um 90 também. 90? Bicho, passador, hein? Eu sou passador. Finalização, Rodrigão. De 0 a 100, qual a nota pra sua finalização? Digamos aí, uns 70. Eu sou bom de pegar pescoço e armlock.
E a sua resistência, aquele gás infinito do Rodrigão, é de 0 a 100 é quanto? 80. 80 também? Rodrigão 80. Bem completo na parte de passagem, meu Rodrigão. Muito bom. Minha passagem é boa. Top. Eu sou bom. Eu tenho uma base muito boa. A hora que eu ponho esse joelho no chão, nossa, é difícil me raspar, hein? É mesmo. Pô, legal. Então já aí, ó, já formamos a figurinha do Rodrigão. Depois vocês vão acompanhar como ficou a figurinha do Rodrigão. Põe uma fotinha lá e vai estar as características. Vamos destacar a figurinha do Rodrigão. Com certeza. Rodrigão, a gente está chegando nos nossos momentos finais do nosso podcast. Novamente, a gente agradece por ter aceitado o nosso convite. Uma honra. No final, a gente faz aquele momento de trocação que a gente fala. Então, a gente vai fazer umas perguntas bate-pronto. Então, a gente pergunta, você responde com menos palavras possíveis, tá? Então, umas perguntas bem simples, acho que você vai gostar. Rodrigão, gui ou no gui? Com ou sem kimono você prefere? Com kimono. Uma finalização. Armlock. Armlock? De qual lugar? Das costas. Das costas. Uma passagem de guarda. Toriano, sempre. Toriano. Uma guarda. Meia guarda. Mais escudo, mais jeep. Jeep. Uma queda. Uma queda, vamos botar... single leg. Single leg. Um ídolo dentro do esporte. Eu gosto do Miau. Do Miau. Dos Miau. Dos irmãos Miau ou do João Miau. Então seu ídolo é o João Miau. O que eu gosto que me alegra de ver ele. Eu gosto das coisas que ele posta, as paradas que ele faz. Bem alegre, né? Aham. Rodrigão, e pra finalizar, essa é uma pergunta que não precisa ser só com uma palavra, tá? Pode expressar todo o seu sentimento. Todo o seu sentimento. O que o jiu-jitsu é pra você? Tudo. O jiu-jitsu pra mim é tudo. É meu equilíbrio, é meu anestésico, é onde passa todas as minhas dores, é minha alegria, é minha esperança. É tudo pra mim. É onde tudo faz sentido, é quando eu tô no jiu-jitsu. Caraca. Bem forte. Dá pra ver que você gosta do jiu-jitsu só pelo jeito de você falar, pelo jeito de se expressar. É isso que a comunidade precisa. A comunidade precisa do seu projeto também, do projeto que o Perninha faz. É muito importante justamente também pra trazer mais pessoas como ele. Exatamente, formar professores também que possam dar aula para pessoas com deficiência. Isso é muito importante pro esporte, a gente agradece demais. Formar caráter, né? Porque o que eu quero formar são pessoas, né? Que sabe olhar uma pessoa chegando no tatame e sabe olhar ela com equidade, com respeito, desde o grandão até o pequenininho, né? Saber visualizar isso, né? O que ela pode se transformar, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Que engraçado, né? Porque vocês não falaram, o Perninha veio aqui também, e vocês não falaram em igualdade. Vocês falam em equidade. Equidade. Que eu até falei pro Perninha, fala a diferença aí pra galera que não entender, né? Porque igualdade é se a pessoa já tá acima de você e você dá a mesma coisa, a pessoa tá acima, duas pessoas, o Guilherme é o mais baixo, eu sou o mais alto, e você dá os banquinhos iguais, eu vou continuar sendo mais alto que o Guilherme. A equidade é equiparar, né? Se eu sou mais alto, dar um banco mais alto pro Guilherme pra ele chegar na mesma altura, chegar ao seu nível, né? Aí todo mundo ficar nivelado. Isso é equidade. E não é só nivelado. No jiu-jitsu isso é muito interessante, né? Por exemplo, chega um faixa branca, chegou um cara novo lá. O mínimo que se espera é que se você já tem não sei quantos anos de jiu-jitsu é que você bata nele, né? Sim. É normal isso acontecer. Não interessa se ele é mais forte, enfim. E se você só bate, se você não para e fala, você tem que fazer assim. Você tá vendo que o que tá me fazendo... Eu tô pondo a guarda em você, o que tá te atrapalhando é minha perna. Não adianta você jogar o braço lá em cima. Você tem que passar minha guarda. E aí você vai ensinando ele passou a guarda. Puta, ele entendeu uma parada. E aí se você consegue entender, ele vai ser forte. Ele sendo forte, você vai ser mais forte também. Sim. Então, eu acho que isso é a beleza do jiu-jitsu. Eu acho que é algo infinito, né? Porque você aprende muito com os mais fracos, com os mais fortes, e todo mundo tem algo a te ensinar.
E isso é muito legal. E se você se fecha e fica lá só bruto, você perde tudo isso. É né? verdade. E você deixa de desenvolver uma pessoa que poderia chegar muito longe. Isso é verdade. Rodrigão, a gente agradece a sua participação, agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. É muito importante que você, Quesada, Perninha, continue levantando essa bandeira do para-jiu-jitsu, né? Hoje a gente vive uma era de todo mundo fala de igualdade. Eu já falei Perninha, eu vejo as pessoas levantando muita bandeira de outras comunidades. Eu ainda acho que a bandeira das deficiências é muito pouco levantada, não só no Gil. Eu acho que em todos os aspectos ainda da sociedade. Sim. Eu acho que vocês encabeçando esse projeto e trazendo mais gente para que ganhe força, para que cada vez mais vocês conquistam mais e mais espaço dentro da sociedade. E a gente agradece muito a sua participação, ficamos felizes. Galera, você que tá aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. Manda aquele like maravilhoso, deixa aquele comentário também. E depois a gente vai mandar um vídeo com duas boas, ou seja, duas posição brava, duas posição boas aí, do Rodrigão. E Rodrigão, para finalizar, a gente deixa com você. Agora o microfone é seu para você falar o que estiver no seu coração, agradecer todos os seus apoiadores, as pessoas que fazem com que o Paragil, que fazem que todos esses seus projetos aconteçam. Legal. Bom, queria agradecer aí primeiro meus alunos, né? O pessoal que acredita em mim, que está lá comigo. Não posso deixar de agradecer o Carturan. Mestrão, obrigado por tudo que o senhor faz, por todos os caminhos aí que você tem aberto aí na minha vida, viu? CRTN Jiu-Jitsu, o próprio Barbosa, que é um cara 10 demais, que tá apoiando a gente também. Preciso falar aí o pessoal Ouro no Esporte, viu, Ana? Obrigado por acreditar em mim, Roberta. Quero agradecer o Marcelo Cria, lá do Rio de Janeiro, que é um cara também que sempre tá me apoiando, me incentivando, tá? O pessoal Agentes de Transformação. Blade, mano, obrigado demais, todo carinho comigo, tá? Todo mundo. O pessoal da Igreja Quadrangular, onde eles abrem lá. Que é na Penha. Onde eu sou líder lá no projeto, tá? É um lugar que recebe qualquer pessoa, terça e quinta, 20 horas, né? Então é só chegar, você vai ser bem atendido, você vai aprender um jiu-jitsu bom, tá? Não que eu seja o melhor professor, não é isso, mas você vai aprender um jiu-jitsu com respeito, um jiu-jitsu como ele deve ser ensinado, tá? Agradecer a Skyfit, agradecer a Tamis, né? Que são as academias primeiras, né? Que abriram as portas aí para mim, espero estar podendo fazer aí um bom trabalho. E a minha família, né? Minha esposa, meus meninos, minha mãe que acredita em mim, meu irmão, minha irmã. E é isso. E agradecer vocês também, me chamou, tá? A gente que agradece. Eu sempre que tiver oportunidade pode me chamar aí, até para outras coisas que eu puder ajudar vocês, tá bom? Sempre tô aí em prol do jiu-jitsu, em prol de a gente melhorar aí nossa comunidade, né? Isso é muito importante. Isso é mais importante. É isso, ouça. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, curta, compartilha, para você ter a oportunidade de conhecer mais pessoas e mais histórias como a do nosso Rodrigão aqui. Obrigado, Rodrigão. É nóis. Os